Olá! Dos quase 208 milhões de brasileiros, cerca de 62 milhões têm menos de 18 anos de idade. Esses números escondem muitas desigualdades, como, por exemplo, a taxa de homicídios, que entre os adolescentes negros é quase 4 vezes maior do que entre os brancos. As diferenças também se refletem nas regiões brasileiras. O acesso a creches é muito menor no norte do que no sudeste do país. O Expressão Nacional de hoje quer saber como estão as condições de educação e segurança das crianças e dos adolescentes brasileiros. São meus convidados a deputada Conceição Sampaio, do PP do Amazonas. Ela é vice-presidente da Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados. O professor e consultor em educação Vital Didonê. Ítalo Dutra, chefe da área de educação do Unicef Brasil. E o deputado Eliel Machado, da Rede do Paraná, que é relator da Comissão Especial da Reformulação do ECA. Senhoras, senhores, muitíssimo obrigado por terem aceito o nosso convite para esse debate. Eu queria mostrar com os números que dão uma ideia, por exemplo. A taxa de cobertura de creche no Brasil, ela aumentou nos últimos 10 anos e hoje chega a 30,4%. A meta é chegar em 2020 a 50%. Agora, esse número, ele não se reflete de forma igual em todas as regiões brasileiras. Então, vamos a outro gráfico. A gente observa, por exemplo, que no Brasil existe uma desigualdade muito grande. A região que tem o maior acesso à creche é a região sudeste, com 41,3%, praticamente o mesmo índice da região sul. Em seguida, há uma queda grande, região centro-oeste, com pouco menos de 25%, a região nordeste, com pouco menos de 22%, e a região norte, que é a região da nossa convidada, com pouco mais de 11%. Então, mostra já uma desigualdade já desde a largada, desde a creche. Vamos para o outro gráfico. Aqui a gente tem uma outra informação em relação à taxa de distorção idade-série. A gente sabe que a taxa de escolarização no Brasil aumentou muito, sobretudo no ensino fundamental, que já passa de 96%. Mas quando a gente observa essa taxa de distorção idade-série, ela mostra quão fora da idade que as crianças estão naquela série. Então, quando a gente observa, por exemplo, o ensino fundamental. O ensino fundamental, região norte, 28,3%. Mais uma vez, a região norte é que tem o pior índice, vamos dizer assim. E aqui, a região sudeste, com 12,7%. Quando a gente vai para o ensino médio, esses números pioram significativamente. Mais uma vez, a região norte é a região que lidera, uma liderança negativa, infelizmente, quase 43%, seguida da região centro-oeste, com 27%, região sul, pouco mais região norte, depois a região nordeste, 36,5%, região centro-oeste, região sul e, por último, a região sudeste. E para começar aqui o nosso debate, eu quero ouvir o especialista em educação, professor Vital Didonê. Professor, normalmente, quando se fala em educação, um dos primeiros pontos que vem é a questão do financiamento. Aqui na Câmara são constantes as discussões em torno de aumentar o financiamento à educação. E recentemente, num debate que houve aqui, foi apontado que uma das formas de garantir o cumprimento das metas do Plano Nacional de Educação é garantir o financiamento. Existe uma proposta de emenda à Constituição que tramita aqui na Câmara, a PEC 15 de 2015, da deputada Raquel Muniz, que ela quer tornar o Fundeb, que é um fundo provisório, transitório, em um fundo definitivo. E ela quer também trazer um outro ponto, que é garantir que os estados e os municípios que não têm recursos para pagar o piso nacional dos professores, que eles recebam aporte da União. Gostaria de saber a sua avaliação em relação a esses números que eu mostrei, quero que o senhor fique à vontade para comentá-los, em relação a essa questão do financiamento. Se medidas como essa podem ser fundamentais para resolver esse problema. Se os números indicam que nós estamos com um déficit muito grande de atendimento na creche, e é fundamental que as famílias trabalhadoras possam ter um lugar de cuidado e educação dos seus filhos enquanto estão trabalhando, é necessário que se olhe com atenção de como conseguiríamos alcançar a meta do PNE, que é de 50% das crianças na creche até o ano 2024.
como você falou, Maristela, houve um crescimento bastante grande. Estamos com conforme as estatísticas, chegam a 32% de frequência creche, ou seja, crianças de 0 a 3 anos que estão frequentando algum tipo de instituição pública ou privada, seja ela privada paga ou essas associações comunitárias conveniadas com o poder público. E como o PNE estabelece a meta de 50% até 2024, nós precisamos fazer um crescimento de 1.800.000 novas vagas nos próximos 8 anos. E o crescimento vem sendo na base de 100.000, 120 por ano de novas vagas. Então nós vamos chegar no ano 2024 com déficit de quase 700.000, né? Não vamos cumprir o PNE. Bom, a questão que você coloca de financiamento, sem dúvida, o Fundeb tem que ser um fundo permanente. Já demonstrou que é uma engenharia muito sábia de distribuição de recursos, garantindo que ele vá por matrícula. Conforme o número de matrículas, o recurso chega para o sistema de ensino que está atendendo as crianças. No entanto, ele é um sistema ainda devia ser invertido, porque ele distribui os recursos conforme a disponibilidade. Ele não parte da necessidade, do número de crianças e do custo que aquele atendimento representa para que se busque os recursos. Pensam-se nos 18%, nos 25% da disponibilidade dos recursos orçamentários provenientes de impostos que compõem o fundo. E se distribui conforme o número de matrículas. Então, se aumenta a matrícula e não se aumenta o fundo, o per capita vai sempre diminuir. Essa é a grande dificuldade dos municípios. Eles aumentando as matrículas têm direito de mais recursos, porém esses recursos vão ser diluídos entre as matrículas. E a ideia que essa proposta de emenda constitucional está trazendo, de que a União aporte até 50%, ou no mínimo 50% do valor que os fundos estaduais representam, eu acho que seria uma grande solução. Eu acho que por aí é que as coisas vão se encaminhar no sentido de assegurar o crescimento da matrícula para atender a demanda e manter a qualidade ou melhorar a qualidade que ainda está muito deficitária. Se nós não aumentarmos os recursos, a tendência é deteriorar a qualidade à medida em que se expande o atendimento. Ítalo Dutra, eu quero a sua visão de uma pessoa que trabalha no organismo internacional, que é a Unicef, em relação a esses números que eu apresentei, em relação a uma coisa que eu estava lendo, o economista americano James Heckman, que foi Prêmio Nobel de Economia em 2000, ele fez um estudo, vários estudos, ele mostra que o investimento que é feito na primeira infância, ele pode resultar em um incremento na renda de 60%. E a gente está num país que não cresce há 3 anos, né? Quando cresce, quando entra o período de crescimento, são sempre voos de galinha, né? Cresce e depois para de crescer em seguida, que tem problemas de competitividade, de produtividade, enfim. E muitos desses problemas ligados à área de educação. Com a sua experiência, com a sua visão de quem conhece fora do Brasil, o que você acha que precisaria ser feito para a gente melhorar esses números que eu apresentei no início do programa? Olha, Maristela, eu acho que a primeira questão que a gente tem que dar uma olhada é na questão da equidade, né? Se para além da necessidade de um incremento de recursos em educação, a gente não pode pensar que todas as crianças ou todos os lugares do Brasil hoje precisam da mesma quantidade de recursos. A depender do lugar, por exemplo, a região norte talvez precise de um investimento de recursos maior, porque o déficit em relação à infraestrutura e a uma série de outras questões que envolvem o trabalho com a educação é também muito maior. Quando a gente pensa em investimento na primeira infância, a gente tem que sempre pensar no investimento na garantia do direito dessas crianças, né? E se a gente, o Unicef já fez estudos como esse e lembra que a gente tem que fazer sim um investimento muito grande na primeira década que precisa ser retomado na segunda década da vida, porque a gente tem hoje o ensino fundamental que conseguiu
avançar bastante em termos de matrícula, a gente tem melhorias, inclusive de qualidade dos anos iniciais do ensino fundamental, mas é nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio que a gente tem as maiores taxas de evasão, as maiores taxas de distorção em idade série, e a gente sempre olha as médias regionais, muitas vezes a gente olha as médias estaduais, mas se a gente for olhar, por exemplo, as médias regionais, existem estados brasileiros que têm distorção em idade séria no ensino médio de mais de 50%, o que significa ter numa sala de aula, hoje, metade dos estudantes que tem 2 ou mais anos de atraso no ensino médio. Se eu for olhar para dentro de uma cidade que pode ter uma média de distorção de idade séria baixa, em determinada região, ou mesmo numa escola daquela cidade, em geral, aquelas escolas que atendem a população que tem renda per capita domiciliar mais baixa, eu vou ter distorção de idade séria muito maior do que mesmo numa escola pública que está mais próximo de centros com renda per capita maior. Então, na nossa visão, a gente está falando sim da importância do investimento na primeira década, mas também precisa olhar para o investimento em educação na segunda década. Porque senão a impressão que dá é que todo esse investimento ele vai chegar a um determinado ponto que ele começa a se diluir, né? Ele começa a se perder e não ter o retorno que deveria ter por ser descontinuado, não é isso? Pensando que o retorno econômico deve vir em função do bem-estar da população. Claro, claro. Então, o investimento é importante, sim, sem a menor dúvida, o investimento maciço na primeira infância, até porque a gente precisa ter profissionais melhor qualificados do que eles são hoje, porque a gente tem as taxas de professores com formação específica para atender crianças pequenas, né, tanto na educação infantil quanto no ensino fundamental, ainda é muito baixa. Então, a gente precisa aumentar o investimento na formação de professores. A infraestrutura das unidades escolares que atendem crianças ainda precisa avançar muito nesse sentido. E aí, novamente, a questão da equidade precisa ser olhada. Se a gente comparar as escolas que atendem, por exemplo, crianças que são atendidas pelo Bolsa Família, ou a maioria das crianças que são atendidas pelo Bolsa Família, por aquelas que não atendem, nem sua maioria, crianças do Bolsa Família, a gente vê diferenças brutais em termos de infraestrutura, acesso à internet, laboratórios, sala de professor, banheiro na escola, do que em outras escolas. Então, o investimento significa, sim, retorno econômico que deve ser pensado para a garantia do bem-estar, inclusive, desses adolescentes que estão na sua segunda década de vida. Deputada Conceição Sampaio, a senhora que é do Amazonas, eu infelizmente mostrei a região norte como sendo uma região com índices muito ruins quando comparados com outras regiões do Brasil. E o Ítalo Dutra falou muito em equidade. Na sua visão, a senhora como uma pessoa do Amazonas, da região norte do Brasil, que todos os problemas que aquela região tem de DH baixo, desigualdade, enfim, o que você acha que pode ser feito pelo Parlamento brasileiro para melhorar isso? Primeiro, muito obrigada, Maristela, pelo convite, né? Cumprimentar aqui doutor Vital, doutor Ítalo, meu querido deputado Aliel. Esses dados, esses números, eles representam a realidade da região norte brasileira. O estado do Amazonas, a gente tem dificuldade de acesso. Tem municípios que da capital, que é a cidade de Manaus, para você chegar ao município, por exemplo, de Envira e de Eronepé, você leva dias dentro de barcos. Então, o acesso à educação precisa ser facilitado, esse acesso. E é importante quando a gente trabalha números para a gente mostrar que o país ainda precisa mudar, ainda precisa de investimentos pesados. E quem faz investimento em educação prepara o país para o futuro. Então, quando a gente olha esses números em relação à creche, em relação ao ensino fundamental e ensino médio, a gente ainda precisa lembrar que o Brasil, ele tem vários Brasis dentro dele. E a nossa situação, Maristela, é essa situação. Nós precisamos ainda de inclusão social, de tratar todos e todas da mesma forma, de lembrar que no Amazonas, por exemplo, 40% dos lares, as mulheres são as provedoras. Se elas não têm creche, elas vão deixar aonde os seus filhos? Então, essa é uma realidade cruel que nós ainda enfrentamos. E quando a gente fala de taxas, a gente sempre está
na parte negativa dessa pirâmide. Estamos no topo. Se a gente relaciona a creche, nós precisamos de mais creches. Quando a gente fala em relação à violência, nós estamos no topo da violência. Quando nós falamos do câncer de colo uterino, que mata mulheres no meu estado, nós também estamos no topo. Então é preciso, sim, que haja um investimento pesado do governo federal para essas regiões do nosso país, tratando todos com o mesmo olhar, com a mesma percepção, mas fazendo investimentos, onde nós temos ainda a diferença regional. E no parlamento, a gente sabe que lei boa é lei cumprida. Nós colocamos na letra do papel, certamente, leis que fazem a inclusão social. Mas se você não prioriza com investimento, a lei se torna apenas uma letra morta. Eu acho que isso que nós temos que mudar. É investimento aonde precisa de prioridade. A senhora comentou 3 pontos que se retroalimentam nesse processo de desigualdade. Quando a senhora fala de câncer de colo de útero, essas crianças se perdem, essas mães, porque essas mulheres, infelizmente, não têm acesso a tratamento, né? Essas crianças perdem as mães, normalmente vão começar a trabalhar mais cedo, vão sair da escola, muito provavelmente vão ser vítimas de violência muito mais cedo. Então, essa desigualdade, nesses vários aspectos que a senhora comentou, isso é uma desigualdade são desigualdades que se retroalimentam, né? Eu até fico muito feliz em ver o deputado Aliel como fazendo esse trabalho no Estatuto da Criança e do Adolescente, porque há pouco tempo, Aliel, eu até fiz um projeto para a gente dar mais autonomia aos conselhos tutelares. É importante olhar os conselhos de direito que o nosso país levou tempo para construir, mas hoje nós temos. Agora, se você não investe nesse trabalho, se você não reconhece que um conselheiro tutelar, ele bem alimentado, é capaz de evitar a violação de direito de nossas crianças, se a gente não faz essa percepção, a gente não muda. Então, eu entendo que nós, enquanto parlamentares que estamos, a gente procura fazer ou trazer uma legislação mais próxima da realidade em que vivemos, mas é preciso ter orçamento, é preciso ter recurso e, principalmente, o olhar para a educação, para saber que vários problemas sociais se atacam na educação. Fazendo investimentos pesados na educação, a gente melhora, certamente, problemas que a gente acaba vivendo num mundo globalizado como nós vivemos hoje. Deputado Aliel Machado, Rede do Paraná. Deputado, recentemente, o coordenador-geral da Campanha Nacional de Direito à Educação, Daniel Cara, esteve aqui na casa e disse que nenhum ponto do PNE foi integralmente cumprido até agora. E, ao mesmo tempo, tramita aqui na casa um projeto que cria a Lei de Responsabilidade Educacional, projeto de lei 7.420 de 2006, ou seja, há 10 anos esse projeto está em tramitação. Gostaria da sua avaliação em relação a isso. Por que o Plano Nacional de Educação não é cumprido e até que ponto a gestão entra nisso e se o gestor deve ser responsabilizado como prevê esse projeto de lei? Bom, primeiramente quero agradecer aos nossos convidados, especialistas, minha colega Conceição, pela qual eu tenho muito carinho e admiração pelo trabalho. Maristela, eu acredito que são vários pontos, são vários equívocos nessa cadeia, nessa análise, que nós podemos analisar e que poderiam ser melhorados à vista de termos mais qualidade. Mas talvez o ponto crucial, não só na educação, mas na estrutura brasileira, é a questão da desigualdade. Nós temos uma má distribuição de renda no nosso país, nós temos um grupo de pessoas que detêm um poder financeiro muito grande. O governo federal, nós temos um país que é federalizado, ou seja, nós criamos as regras aqui em cima e queremos que os prefeitos cumpram as regras sem dizer de onde os recursos, de onde virão os recursos, porque a concentração dos impostos está com o governo federal, mas nós criamos as regras aqui, como a regra do PNE, que determina que o prefeito tem que disponibilizar vaga na creche, mas não tem dinheiro, não tem essa disponibilização. Entra uma crise econômica, entra uma situação como a qual nós estamos vivendo aqui, que é uma inversão de prioridades, e isso acaba refletindo na má qualidade no atendimento para a nossa população. Recentemente o governo anistiou agora 10 bilhões de reais de um grupo de ruralistas no nosso país. E aí tem a justificativa de que não há dinheiro para atender as demandas mais importantes da nossa população. O X da questão está na desigualdade. Não adianta criarmos aqui leis, não adianta nós termos todos os dados científicos de onde estão essas desigualdades, de onde está faltando vaga, de onde não está, se não tiver dinheiro para aplicar.
precisa de recursos, e o recurso não é só colocar no papel, é fazer gestão e trazer de fato a educação como prioridade. E essa lógica tende agora a ter uma inversão negativa nos próximos anos. Esses números não têm uma tendência a melhorar. Nós temos uma projeção do Banco Mundial feito esse ano de que nós teremos 3.600.000 brasileiros que devem voltar à linha da extrema pobreza. Isso terá um reflexo gigantesco no acesso à escola, no acesso à creche, em famílias que deixarão de ter prioridade de colocar o seu filho na escola ou numa creche para sobreviver e ter o que comer. Nós temos uma projeção de que existe a necessidade da inclusão de mais de 1 milhão de famílias no programa Bolsa Família por causa desses dados. E o governo está fazendo o inverso. Mais de 500.000 pessoas foram retiradas do programa Bolsa Família, que tem as suas obrigatoriedades de acompanhamento em relação à escola e também à creche. Então, é um bolo, é toda uma situação que envolve a questão da crise financeira, da crise política pela qual nós estamos passando e que o reflexo disso tudo, dessa instabilidade, se dá lá na ponta com essas crianças. Eu, na relatoria do ECA, tenho visto, e os dados são alarmantes, dos jovens que cometem atos infracionais. Mais de 80% deles não estão na escola, não tiveram oportunidade, tiveram o seu direito retirado lá na infância, lá enquanto criança. Então é um problema muito grave. Tem uma pergunta que chegou aqui para o senhor, de Paulo Banac, ele é de Palmas, no Paraná. Ele diz o seguinte: como sanar as dificuldades da aplicação da Lei da Criança e do Adolescente em cidades pequenas e distantes dos grandes centros? Que é o problema apontado aqui pela deputada do Amazonas. Nós temos um problema, como eu falei, da distribuição de renda. Nós temos uma discussão sobre o Pacto Federativo, que daria uma autonomia maior para os municípios. Também temos que levar em consideração que a concentração de renda do governo federal, da arrecadação de impostos, serve para coibir desigualdades na distribuição, porque não temos regiões mais pobres no sentido de arrecadação e o governo teria que suprir essas necessidades. É o contrário. A gente vê a região norte, por exemplo, que precisaria de um aporte maior, de um cuidado maior do governo, não tendo isso. Então é preciso cuidar dessas especificações e distribuir recursos. A proposta, por exemplo, que consolida o Fundeb, ou a proposta do PNE, que garante 10% do PIB para a educação, se seguir a regra do PNE do 10% do PIB para a educação, nós vamos atender a demanda. Porque hoje o Brasil não investe nem 4% se nós pegarmos de fato, na prática, os investimentos dos recursos em relação a isso. Imagina dobrar isso. Seria condições de diminuir gastos, é um investimento, não é gasto, de diminuir os gastos, aí sim, com problemas mais sérios para frente, que hoje o Brasil sofre muito. Segurança pública. Investe lá na educação, já é aprovado no mundo inteiro, dá condições, coloca essas crianças na creche, na escola, nós vamos gastar menos com segurança pública. Vamos gastar menos com saúde, porque hoje não gastamos com saúde, nós gastamos com doenças. As pessoas já ficam doentes. Isso tem a ver com o acesso à escola, com o acesso à creche. É provado que lugares onde se tem acesso a uma educação de qualidade, os índices de saúde pública, os índices de segurança são muito melhores. Agora, há uma inversão nisso, há uma politicagem em cima disso, a gente percebe muito isso na estrutura política brasileira e a gente precisa ter financiamento, responsabilidade e o cumprimento do PNE, que foi muito bem debatido. Eu não era deputado até a época que foi aprovado, nós acompanhamos enquanto eu ainda participava dos movimentos sociais, dos movimentos de representação da sociedade que lutavam por isso. Agora está na lei. Nós temos milhares de leis eficientes no papel, mas que não replicam na prática aquilo que deveria acontecer. Acredito que até o Congresso faz a sua parte. A Câmara dos Deputados, nesse quesito, eu tenho uma crítica muito grande à questão da estrutura da nossa Casa de Leis, mas a Câmara dos Deputados e o Senado prevê isso. Ela prevê uma legislação forte. Nós temos, por exemplo, no Estatuto da Criança e do Adolescente, uma das melhores legislações do mundo. A diferença é que não se cumpre nem 20% daquilo que está previsto. Professor Vital de Donê, os dados do IDEB mostram que os resultados não são muito bons. A gente aumentou de fato o número de crianças e adolescentes na escola, mas os resultados das provas não são muito bons. Agora, esses resultados são ainda piores entre meninos, negros e pobres. Na sua avaliação, até que ponto o que está sendo praticado acaba sendo um modelo que reforça essas desigualdades?
se a escola discrimina, e se o Estado discrimina as escolas, como o Ítalo estava dizendo que, às vezes, uma escola numa periferia pública, uma escola pública, tem menos qualidade do que uma escola pública no centro da cidade. Uma escola que atende populações de baixa renda, pode ser que tenha o professor de menos qualificação, a merenda chega de mais atrasado, material didático não está bom, não tem equipamentos adequados para a aprendizagem dos alunos, e ao passo que uma escola situada num ambiente socioeconômico mais alto, tanto porque as famílias pressionam, quanto pela própria tradição do Estado brasileiro de privilegiar os privilegiados, faz com que o desenvolvimento educacional das crianças dessas duas escolas vai ser muito diferente ao longo do percurso escolar. Então, de certa forma, a escola até perpetua, consolida e perpetua as desigualdades. Daí porque é tão importante fazer uma análise das condições reais das escolas e garantir aquelas que mais precisam as melhores condições. Gostaria de retomar um pouquinho a estatística que a Maristela comentou no início, e que o Ítalo também se reportou, da distorção idade-série no ensino médio. Por que é maior do que no ensino fundamental? A gente consegue colocar essa arte no ar para o professor comentar? O mapa do Brasil, distorção idade-série. Isso. Veja que o que acontece? Eu não vou fazer a comparação por regiões, mas vou fazer a comparação ao longo do percurso escolar. O que acontece que seja tão grande no ensino médio, maior do que o ensino fundamental? Pode ser também porque aqueles jovens do ensino médio que estão com maior distorção, a idade em relação à série, já não fizeram a pré-escola, não estiveram na creche. Porque se eles tivessem tido oportunidade de frequentar um estabelecimento de educação infantil de qualidade desde o começo da vida, certamente eles teriam prosseguido nesse percurso adequadamente, conforme previsto no desenvolvimento educacional. Então, não atendendo as crianças da classe mais pobre na creche e na pré-escola, essas crianças vão chegar no ensino médio em muito menor condição de seguir do que as outras crianças que tiveram essa oportunidade. É nesse sentido que o investimento prioritário, fundamental, deve ser na educação infantil, claro, na sequência, porque tudo é uma sequência. Não adianta você dar uma excelente educação infantil e depois morrer na frente. Né? Morrer na frente. É como você disse, que é o voo da galinha, que é curtinho. Mas se a gente assegura um bom ponto de partida, um início forte, vai se prosseguir com segurança durante a vida toda. E eu acho que esse que é o sentido do investimento. Há um retorno, sim, né, natural, porque as pessoas que têm mais escolaridade têm mais inserção no mundo do trabalho, têm mais reflexão, têm mais capacidade de responder às demandas, né, mas o importante é que o direito seja assegurado desde o início. Ítalo, Dutra, a gente está quase indo para o intervalo, mas tem um ponto, a gente está falando muito de assuntos que se correlacionam, né? A questão da saúde volta a isso, né? O estudo da Unicef mostra que o Brasil foi um país que conseguiu reduzir significativamente a mortalidade infantil até 1 ano de idade. Né? E isso se deveu muito à questão das melhoria do SUS, vacinação, apesar de todos os pesares do SUS, né? Que a gente tanto reclama. Mas também houve uma melhoria na educação das mães, né? Então eu queria que você falasse um pouco como é que esses dois temas se relacionam, a questão da saúde com a questão da educação. Bom, acho que a principal coisa a ser falada nisso também é que a saúde contribui para o desenvolvimento de das crianças recém-nascidas, é um pré-natal bem feito, né? Eu acho que essa é uma questão também que precisa ser levada em consideração como um direito de criança. É direito das crianças que as suas mães sejam bem acompanhadas no seu pré-natal, né? A gente vê impactos em relação à melhoria de saúde, melhoria de índices de saúde em regiões nas quais esse acompanhamento pré-natal é melhor, diminui a mortalidade infantil, mas veja que o que está acontecendo é que
há cada vez maior o número de meninas entre 9 e 14 anos que são mães. Então, a gente tem que tomar esse cuidado nesse investimento também na segunda década. Então, esse cuidado, entender que a gente precisa tratar de temas dessa natureza, proteger essas crianças de exploração sexual, de racismo, de homofobia, transfobia e todo um conjunto de aspectos que é multidimensional quando a gente fala em exclusão escolar. A gente já falou ali, né, da extrema desvantagem que tem os meninos negros em relação a estar vivos, porque o Brasil mata 60 mil adolescentes todos os anos, e isso são índices piores que guerras como a da Síria. Então, a gente tem uma série de fatores importantes que estão relacionados à questão da oferta de educação, e a gente tem que entender que, a depender da região onde essas crianças estejam, é a educação a porta para a garantia dos outros direitos. É a partir de estar na escola que ela consegue ter um mínimo acesso a outros direitos políticos, econômicos, de saúde e assim por diante. Bom, então, já que a gente está falando de direitos e de, às vezes, até as pessoas terem consciência de que pode denunciar quando são vítimas, eu vou pedir, antes da gente ir para o intervalo, para passar um videozinho do Disque 100. O Disque 100 é um serviço coordenado pela Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República. Vamos assistir. Se tem algo que precisamos ficar de olho, é na segurança das nossas crianças e adolescentes. Violência sexual, uso de álcool e drogas, trabalho infantil, situação de rua e desaparecimento de crianças são exemplos do que precisamos prevenir e denunciar. Disque 100 e denuncie qualquer violação dos direitos das crianças e adolescentes. Baixe também o aplicativo Proteja Brasil no seu celular. Respeitar, proteger, garantir. Todos juntos pelos direitos das crianças e adolescentes. Nós vamos fazer um breve intervalo. A Inspeção Nacional volta já já. Não saia daí. A Inspeção Nacional está de volta. Nesse segundo bloco, nós vamos falar sobre segurança de meninos e meninas no Brasil. Quero começar aqui, eu vou apresentar meus convidados de novo. A deputada Conceição Sampaio, do PP do Amazonas, o professor e consultor em educação Vital Didonê, Ítalo Dutra, chefe da área de educação do Unicef Brasil, e o deputado Aliel Machado, da Rede do Paraná. Vou mostrar agora aqui uns números que falam sobre violação de direitos. Então, esse gráfico aqui foi elaborado pela Fundação Abrinq, é uma sociedade civil, sem fins lucrativos, que trabalha pelo direito das crianças e dos adolescentes. E a gente mostra aqui dados de 2015. Quase 73% das crianças em que houve denúncia para o Disque 100 foram por casos de negligência, foram denúncias de negligência. A gente tem em seguida 45, quase 46% violência psicológica, 42% violência física, 21% violência sexual e outro tipo de violência, 8,6%. Em seguida, a gente vai falar um pouquinho sobre o número de mortes por homicídio por faixa etária. No Brasil, 81, quase 82% tem 20 anos ou mais e 18% das pessoas que são vítimas de homicídio têm entre 0 e 19 anos. E esses homicídios de jovens entre 0 e 19 anos com arma de fogo, ele também é bastante diferente nas várias regiões do Brasil. Com arma de fogo, no Brasil como um todo, pouco mais de 80%. Aí a gente tem região Nordeste liderando, um pouco mais de 85%, seguida da região Sul, região Centro-Oeste, região Sudeste e região Norte. E por último, a gente tem um dado que não trata exatamente de violência, como a gente normalmente costuma falar sobre violência, mas com certeza é uma forma de violência, vou querer ouvir nossos especialistas sobre isso, que é a questão da ocupação, crianças e adolescentes que trabalham. Então, o que a gente observa? Entre 5 e 9 anos, a concentração maior é na zona rural, quase 86%. Na zona urbana, 14,5%. À medida que essas crianças vão ficando um pouco mais velhas, de 10 a 14 anos, esses números praticamente se encontram.
Agora, quando eles ficam um pouco mais velhos, entre 15 e 17 anos, você observa aqui uma predominância de crianças e jovens aqui, adolescentes, no ambiente não agrícola, zona urbana, quase 76% contra 24,4% na zona rural. E aí eu volto à nossa conversa com o deputado Aliel Machado, da Rede do Paraná. Deputado, o senhor é relator da comissão que está discutindo a questão do ECA. Infelizmente, sempre que se fala no ECA, só se pensa nos crimes cometidos, né, crimes e infrações cometidos por adolescentes e por crianças e nas medidas socioeducativas. E sempre as pessoas estão falando de aumentar, de endurecer, de mais tempo nas instituições, né, de reabilitação, mas os números, a violência contra esse público, ela não é muito tratada. E segundo um estudo que foi feito, de 1990, quando o ECA foi aprovado, até 2015, passou de 5 mil para mais de 10 mil o número de casos anos de violência, de homicídios de crianças e adolescentes. Então, nesse período, os adolescentes passaram a ser vítimas numa escala muito maior. Então, gostaria de ouvi-lo um pouco sobre essa questão do ECA, que é sempre apontado como um mecanismo de repressão e nunca como um mecanismo de defesa dos direitos das crianças. Bom, primeiro nós precisaríamos aqui de umas 2 horas para tratar e distinguir todos os temas que envolvem o ECA. Mas, para simplificar para as pessoas que estão nos ouvindo, primeiro é acabar com a falácia, é acabar com o discurso fácil. Não é verdade que não existe acompanhamento e punição para o jovem que comete ato infracional. O Brasil é um dos países que começa a punir com uma das menores idades, a partir de 12 anos. E essa história de que ele vai internado também não é verdade, ele vai para a cadeia. Tem que conhecer um centro para dizer que é um internamento. E muito me preocupa o discurso do ódio que vem sendo implementado como se resolvesse a situação. Olha a lei antidrogas, nós temos a 4ª maior população carcerária do planeta e não resolveu os problemas. Pelo contrário, nós temos 100 mil pessoas com mandados de prisão expedidos pela justiça que estão soltas. Temos um déficit de vagas que ultrapassa 300 mil no sistema penitenciário brasileiro e sabemos que está caótico. Por que eu faço referência a isso? Os nossos jovens são muito mais vítimas do que autores de atos infracionais. E isso se dá, volto no início da minha fala no primeiro bloco, pela desigualdade social. O problema da desigualdade social desencadeia questões de segurança pública. Os números que você apresentou dos estados, no sul, no norte, no nordeste, não dá nem para dizer que são nos estados, são nas periferias desses locais. São as pessoas que vivem com menos de R$1 por dia, R$1,40, que tem um estabelecimento que diz quando vive abaixo da linha da extrema pobreza. Isso é um problema gravíssimo. Eu acredito que para nós resolvermos esse problema, nós temos que partir da concepção da distribuição de renda, de resolver um problema crônico e gravíssimo no nosso país, que trata da desigualdade social. A partir daí nós vamos começar a ter, é lógico que existem casos distintos, que existem aqueles casos que chamam atenção, como a imprensa muitas vezes gosta de mostrar. Houve lá um latrocínio, houve um caso que chama a atenção da população como se fosse o problema do jovem ou de não colocá-lo atrás das grades. É importante lembrar que no país nós não temos pena de morte. Independente do ato infracional cometido ou do crime cometido, essa pessoa vai voltar para as ruas. Como ela vai voltar depende da atuação do Estado. Por isso você recuperar, por isso você dar condições de viver em sociedade, de você garantir os direitos estabelecidos no Estatuto da Criança e do Adolescente, respeitando as regras. Ninguém aqui está falando que é contra o acompanhamento e a punição para os casos extremos de violência contra o trabalhador de bem, contra o trabalhador que tem o seu direito também usurpado quando ele é assaltado, quando existe um homicídio. Não. Nós, inclusive, estamos corrigindo no Estatuto da Criança e do Adolescente algumas distorções. Por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente hoje, que é uma distorção, é que a lei trata igual o adolescente de 12 e o de 17 anos. Isso é um equívoco. É importante lembrar que estudos já feitos por importantes instituições no mundo inteiro mostram que esse é o momento do desenvolvimento psíquico do ser humano. A sua ação enquanto adulto vai depender desse desenvolvimento nesse período de jovem, de adolescente, até a fase adulta. E você fazer um acompanhamento apenas pelo lado do discurso fácil de que vamos prender, vamos matar,
resolvesse o problema, nós não teríamos mais um problema hoje de segurança pública no país. São muitas as distorções, mas volto a frisar, o eixo central de toda a discussão que envolve segurança pública e direito das nossas crianças, dos nossos brasileiros, brasileirinhos, é a questão da desigualdade social que precisa ser corrigido nesse país. Deputada Conceição Sampaio, PP do Amazonas. Deputada, falando um pouco agora sobre violência e mais uma vez sobre desigualdade, eu tenho aqui uns dados que dizem o seguinte: as meninas são as principais vítimas da exploração sexual. São 54% dos casos denunciados são meninas. A faixa etária mais atingida é de 4 a 11 anos. Um bebê, né? 4 anos é um absurdo. Bebê, com 40%. Negros e pardos totalizam quase 58%. Ou seja, essa violência, essa exploração sexual, ela está concentrada na primeira infância, famílias em situação de vulnerabilidade, né? E aí a gente volta mais uma vez para a sua região, para o seu estado, o Amazonas, né? Que infelizmente a gente sabe que tem sido noticiados casos desse tipo, né, de exploração sexual de meninas, inclusive por pessoas do meio político. Deputada, o que você acha que pode ser feito efetivamente em casos como esse? Eu até conversava há pouco com o doutor Ítalo sobre esses índices e infelizmente, esses números que apontam o estado do Amazonas, em muitos momentos, no topo dessas pirâmides, de forma negativa. Mas quero lembrar que o Amazonas tem muita coisa boa, Sim. tem muita coisa que, graças a Deus, está dando certo. Agora, essa é uma realidade que nós precisamos combater. A própria Câmara dos Deputados, em 2013, fez uma CPI justamente para apontar esses casos de violência contra a mulher. Tivemos outros momentos onde o destaque era justamente o combate à violência sexual infanto-juvenil. Então, ainda temos uma realidade muito cruel no Estado brasileiro e no Amazonas não é diferente. Quando eu falo do fortalecimento dos conselhos tutelares e dos conselhos de direito, é justamente para a gente trazer a sociedade civil organizada para esse debate e como fiscalizadora mesmo dessas políticas que precisam ser cumpridas. Eu tive, até pelo contato que sempre tive com os movimentos, eu apresentei um projeto de lei nessa casa, Maristela, para mexer justamente lá na lei de inelegibilidade desse país. É um absurdo nós ainda permitirmos que pessoas que ocupam cargos eletivos, cargos públicos, possam ser denunciadas por casos de pedofilia. Então, nós precisamos fazer esse enfrentamento. Não é um enfrentamento fácil, mas nós precisamos fazê-lo. E esse projeto de lei, que eu espero que seja aprovado aqui, que se torne uma legislação federal, que inclua dentro do rol de crimes que tornam um agente público inelegível essa situação. Porque quando a gente fala de pedofilia, se a gente for para o lado clínico, a pessoa vai ser tratada. Mas aí ela é tratada clinicamente como uma pessoa doente, mas continua atuando, continua tirando a infância das nossas crianças, roubando a infância das nossas crianças. Então, o país ainda precisa fazer esse tipo de enfrentamento. Essa questão da violência contra meninas e meninos do Estado brasileiro é um fenômeno social que nós temos, infelizmente, cultural em muitos lugares. Agora, é preciso, sim, não só que nós tenhamos uma boa legislação, penso que temos. O deputado Aliel acabou de falar da riqueza que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que precisa, lógico, né, de algumas alterações. Nós vivemos num mundo legalista, o Brasil é um país legalista, tem muitas coisas que nós ainda temos que adequar. Agora, é importante a percepção da sociedade. Nós não podemos entender como normal ver uma menina sendo abusada. Não é verdade? Então, nós precisamos nos inquietar diante dessa realidade. Acho que isso é papel de cada pessoa. É importante destacar que a grande maioria, nesses casos de violência sexual, acontecem com pessoas da própria família. Da própria família, exatamente. É uma coisa que precisa ser levada em consideração nesse aspecto. E se a gente apontar a violência doméstica e familiar, porque uma coisa se casa com a outra, não é? É uma leitura que nós precisamos fazer sempre, trazendo a família
como base dessa sociedade, mas e perceber como que ela é atingida. Você mostrou agora o Disque 100, a gente sabe quantos casos ainda estão no anonimato, porque muitas vezes a gente até enxerga, ou vê, mas não quer enxergar, e a gente silencia. Então, nós precisamos, o país está passando por um momento de reavaliação, eu acredito nisso. Como parlamentar que estou, não só por ser mulher, mas por ser um ser humano que me inquieta ao perceber que muita coisa nesse país ainda precisa ser mudada. E principalmente quando a gente não se inquieta, não se incomoda com uma menina que tem a sua infância roubada, ou com um menino que tem a sua infância roubada também no Estado brasileiro. Então, eu acredito que o fortalecimento das nossas instituições, fortalecimento dos nossos conselhos, mas principalmente chamando a sociedade para esse debate. Não é um debate que se faz somente com mulher ou somente com homem. Esse é um debate que nós precisamos ter todos os atores, sabe, nessa discussão. Acho que preservar, proteger as nossas meninas, proteger os nossos meninos é o futuro que nós queremos para esse país. Agora é preciso que essa inquietação ela faça parte também do nosso dia a dia. E essa inquietação ela decorre da educação, né? Da consciência de que isso está errado. Exatamente. Porque senão você não tem nem consciência que aquilo é uma violência. Eu acho que há também, Maristela, um item importante que a gente está deixando meio de lado, que é, além da legislação e do debate, da conscientização da sociedade, são políticas públicas de apoio à família, sobretudo as famílias de mais vulnerabilidade, em situação de risco, de baixa renda. Veja, você falou, a deputada do Amazonas, de 47% das mulheres são... As mulheres são as provedoras. Então, imagina, uma mulher provedora do seu lar. Às vezes ela mãe sozinha em casa com 3, 4 ou mais filhos, tendo que trabalhar, dar sustento, deixando com quem essas crianças e não tem tempo do diálogo, da conversa, da paciência e parte para a agressão. Há uma pesquisa do Centro de Estudos da Violência da USP que constatou que 70% da violência contra a criança é feita pela própria mãe ou a avó, ou seja, aquela pessoa que está cuidando da criança, que está mais tempo em casa e que é estressada porque está no seu limite. Está no seu limite. E qual é a política pública do Estado de apoio a essas famílias? Não basta dar o Bolsa Família, não basta assegurar educação para os jovens na escola. Quer dizer, há um outro setor que o poder público está de olhos fechados. Que tipo de apoio ele pode dar para as famílias? Dentro do desenvolvimento, da área de desenvolvimento social, existem os CRAS, os CREAS, mas são em número muito pequeno, com poucos profissionais, muitos deles estão sem psicólogos, e a família está muito sozinha, muito abandonada, muitos sem ter como sair dessa situação e às vezes perde a paciência, perde o controle. Ítalo Dutra, quando a gente fala em trabalho infantil, os dados do Unicef mostram que o Brasil melhorou muito nesse quesito, né? A gente fala sempre muito das coisas que não estão bem, a gente melhorou muito desse quesito, né? Mas, ao mesmo tempo, existem ainda desigualdades muito grandes. Então, esse é mais um ponto de desigualdade. O que você acha que o Parlamento brasileiro tem que fazer para melhorar isso? Eu acho que, bom, primeiro a gente tem que dizer que sim, a gente melhorou muito na média geral de crianças e adolescentes submetidos a trabalho infantil, mas a gente tem que ver que, enquanto em todas as faixas etárias se diminuiu o trabalho infantil, entre 7 e 11 anos, aumentaram o número de crianças que estão em situação de trabalho infantil. Então, o cuidado, e a gente já falou isso aqui em diversos outros índices, é que cada vez mais cedo os direitos não estão sendo garantidos. Os direitos dessas crianças e adolescentes estão sendo violados, né? Seja nas questões que envolvem violência e, principalmente, eu acho que eu queria retomar também um pouco que o Vital trouxe, na ideia de que a família precisa ter uma escuta mais protegida. Né? A gente precisa ter elementos e mecanismos sociais que escutem a família de uma forma que ela seja a principal promotora dos direitos dos seus filhos, das crianças e adolescentes que estão nessas diversas configurações familiares que nós temos hoje. Né? E o outro ponto é também entender que os jovens,
os adolescentes e jovens precisam ser parte desta mudança. Eles precisam ter espaço e voz dentro das escolas, ajudando, sendo escutados na construção dos currículos escolares, sendo escutados nas suas necessidades de aprendizagem, para a gente entender que a garantia do direito à educação precisa ser feita com eles, junto com eles, e não apenas, né, dos adultos eles, né? Para eles. Né? Eles precisam ser partícipes, eles precisam, partícipes. Exato, e isso tem que ser oferecido para essas crianças desde muito cedo. Né? A gente tem que criar mecanismos dentro da escola que permitam a essa participação cidadã das crianças e dos adolescentes. Falávamos antes do direito à cidade das crianças, que as crianças têm que ter o direito à cidade, o direito a espaços na cidade que permitam que elas circulem, que elas possam ter oportunidade de aprender, de se desenvolver nas suas mais diversas dimensões. A gente tem que pensar que também o espaço da escola é um espaço para a construção de culturas de não violência, é um espaço para uma construção de culturas de participação cidadã dessas crianças e adolescentes. E eu acho que com isso a gente tem também mecanismos diferentes de enfrentamento à violência, que não seja apenas a repressão que o Estado precisa fazer, sim, em muitos momentos, da violência para evitar que as pessoas sofram as diversas questões de violência. Então, sempre entendendo que a violência, a exclusão são multidimensionais. Elas não têm uma única causa, não tem uma relação de causa e efeito que é simplesmente direta. Se a gente conseguir pensar nessa multiplicidade de dimensões que é a existência humana, a gente pode olhar e construir políticas de educação, políticas de segurança, políticas de proteção que façam essa proteção mais integral, que façam esse olhar mais integral para o desenvolvimento dessas crianças e adolescentes e que tratem disso. Maristela, porque nós aprovamos na Comissão de Educação um projeto de minha autoria há cerca de 15 dias atrás que possibilita, não obriga, possibilita a abertura dos espaços das escolas públicas brasileiras nos finais de semana e nos feriados. Por que isso? A cidade onde eu moro tem mais de 80 escolas municipais. Todas essas escolas, com recursos federais, ao longo dos últimos anos, receberam uma quadra de esportes. Essas escolas estão nos lugares mais longe da cidade. E quanto mais pobre, mais longe dos centros das cidades. Em muitos desses bairros não tem nenhuma infraestrutura pública, mas tem a escola e tem essa quadra. É inadmissível que um espaço como esse, por má vontade, muitas vezes, do gestor municipal, de alguém que não quer trabalhar, da desculpa de uma hora extra, esse espaço fique fechado nos finais de semana, nos feriados, nos domingos, quando tem uma comunidade carente. Eu tive a ideia de fazer esse projeto porque eu moro num bairro assim, em Ponta Grossa, e eu tinha as crianças brincando descalças numa rua de terra, de pedras, ao lado dessa estrutura que estava trancafiada. E casos de relato onde a polícia militar foi chamada, a guarda municipal, teve inclusive conflito de agressões, porque teve uma violência de pular o muro, de adentrar naquele local sem uma autorização e tudo mais. Veja como uma medida simples. Nesse caso não é. A estrutura já está lá. Já é de propriedade da sociedade. E uma visão equivocada, uma falta de sensibilidade, traz um prejuízo gigantesco. Esse é um espaço importante, Maristela, porque está sendo transmitido para que os mais de 5.400 municípios brasileiros que detêm essa condição envolva a comunidade. O padre daquela comunidade, o pastor, o líder religioso, a enfermeira do posto que mora no local, o dono da vendinha, ele pode doar 1 hora da sua semana, 1 hora do seu mês para ajudar a comunidade. Ele já é um líder nato daquele local. Ele já conhece todas as pessoas. E nesse caso específico, você tem a questão da justiça restaurativa, você tem a questão da cultura da paz. Você vai transformar esse local se você tiver uma responsabilidade e apenas organizar isso. E o direito dessas crianças vai ser preservado. E às vezes pode ser, inclusive, o único momento na semana que aquele pai consegue para ir na escola e para interagir com aquele ambiente. E ele não tem dinheiro
para ir para o centro da cidade. Ele tem 3 filhos. Ele ganha um salário mínimo, 2 salários mínimos. Ele não tem R$30 para pegar a esposa, 2, 3 filhos e pagar o transporte público até o centro da cidade. Ele não tem outro espaço e já é dele. Está ali. Isso é uma questão... E a gente falou a gente está falando muito de cidade, né? Mas a gente também tem que lembrar de populações, né? de tradicionais, de áreas do campo, quilombolas, indígenas, que muitas vezes, e de novo, a gente falou aqui, acho que esse exemplo é interessante, o espaço público, por excelência, será a escola. O ingresso na participação pública será no espaço escolar. E aí sim, fica muito marcada, com esse exemplo que o Aliel trouxe, a ideia de que a escola precisa estar aberta para receber, para entrar e para sair a sociedade dentro dela. Né? Então, acho que essas são questões importantes que a gente precisa lembrar. Né, de comunidade, exato. Né? E, de novo, a escola se torna um espaço que abre a porta para os outros direitos. Infelizmente, o nosso tempo está esgotado. Eu quero, antes de terminar, fazer uma propaganda. A Câmara dos Deputados tem um trabalho muito forte voltado para a educação para a cidadania de crianças. Nós temos um site chamado plenarinho.leg.br. Crianças, pais, professores, convém entrar lá, dar uma olhada, um material muito rico que vocês podem acessar. A gente tem também um trabalho chamado Câmara Mirim, que reúne a cada ano, a cada 2 anos, não tenho certeza da periodicidade, crianças que vêm passar um tempo aqui no parlamento, conhecendo o que é ser parlamentar, é um trabalho muito legal. E tem todo um material disponível para professores e professoras. Então, eu sugiro que você entre lá, plenarinho.leg.br, e tenha acesso a esse material. Professor Vital Didonê, professor e consultor em educação, mestre e especialista em educação infantil, muitíssimo obrigado por sua participação aqui no nosso programa. Deputado Aliel Machado, Rede do Paraná, obrigado, boa sorte no trabalho lá de revisão do ECA. Deputada Conceição Sampaio, PP do Amazonas, muito grata também por sua presença. Ítalo Dutra, chefe da área de educação do Unicef Brasil, muitíssimo obrigada também. Antes de terminar, eu vou pedir para passar mais um videozinho do Disque 100, que é um serviço coordenado pelo Ministério dos Direitos Humanos do Brasil. Muito obrigada. Que tal se engajar num movimento diferente? A favor dos direitos das crianças e adolescentes. Respeitar, proteger, garantir. Não aos maus tratos, ao trabalho infantil. Não às drogas, à exploração sexual. Isso tem que acabar. Denuncie. Respeitar é um jeito de proteger. Proteger é uma maneira de garantir. Eu respeito. Eu protejo. Nós garantimos. Você de casa que nos acompanhou, participou, muitíssimo obrigada por sua audiência. Na próxima semana nós vamos falar da situação fiscal dos municípios brasileiros. É cada vez maior o número de cidades que não conseguem pagar as suas contas. Eu sou Maristela Santana e o Expressão Nacional volta na próxima terça, às 9 da noite, ao vivo aqui na TV Câmara. Eu espero você, até lá.